Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuf Infra. KD e F11, o Cadif 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, uma das grandes dificuldades que eu estou tendo de trazer FIINFRAs é a dificuldade de encontrar conteúdo suficiente para vocês aqui. Eu até estou achando relatórios gerenciais, mas os sites especializados quase não têm informação. Então, basicamente, as informações que eu estou conseguindo trazer são informações do próprio relatório gerencial. Então aqui, ó, por exemplo, o Cadif, ele é um fundo que foi lançado em 2017. Esse é um fundo, ó, o nome dele é Quineia Infra, FIC, FIR e tal. Ele era um outro tipo, uma outra estrutura e foi permitido que ele mudasse de ramo. Tá? Então hoje ele realmente é um fundo de infraestrutura. Atualmente é um fundo bem grande, 2,5 bilhões de patrimônio. Ele negocia muito bem também para ser um fundo de infraestrutura e pouco conhecido, pelo menos pela grande maioria dos investidores. Né? É um fundo que negocia em média 2 milhões por dia, uma liquidez muito alta. Ele tem taxa de 1,11. A cota na época foi lançada a R$100. Ele é um fundo para o público em geral. Intrag é a gestora, né? Mas como eu disse, ele é da Quineia. E mesmo sendo um fundo relativamente, até que ele é mais antigo na bolsa, mas por ser de um setor desconhecido, assim, me surpreende ele ter 16 mil cotistas nele aí. Nesse slide aqui, a gente vê as negociações do fundo. Atualmente, esse fundo está sendo negociado por 126, mínima de 123 e máxima de 138. E um ponto que tem que observar é o seguinte, lembra que o fundo é de base 100? Ele valorizou as cotas, né? Porque os fundos aqui, eles têm toda uma dinâmica diferente de fiagros, de fundos imobiliários. Na verdade, de fundos imobiliários. Que até mesmo os fiagros, eles não têm a obrigatoriedade de distribuir 95% da renda. Então, tanto o FIINFRA quanto o fiagro, né? Então, o que o FIINFRA pode fazer? Ele pode acumular parte da valorização nas suas cotas, né? E não precisa distribuir, né? Então, por exemplo, esse fundo chegou a ter valorização, enfim. Então, o que a gente consegue observar aqui no gráfico? Esse fundo, lá nos idos de 2020, ele chegou a ser negociado lá, ó, por R$141. Mas também, ó, 132. Chegou ali em novembro de 2020, 129. Então, ele teve uma boa oscilação. Geralmente, essas oscilações, elas se dão em razão do momento também atual da economia. O que consegue observar recentemente, ó, desde o mês 8 do ano passado até recentemente, ó, dezembro do ano passado, começou a ter o arrefecimento da inflação. Então, com isso, as cotas do fundo caíram bastante. E agora, recentemente, você vê o fundo dando um pico aqui, ó, mas isso não foi uma recuperação total, né? Então, o fundo sai de patamares de R$135, 20 de dezembro ele tem a sua mínima ali de 123, tem um bom pico aqui, ó, quase voltando a 130, mas a data que eu gravo o vídeo ele está nessa faixa de mais ou menos R$126. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRA, eu gostaria de pedir humildemente, aqui eu trouxe formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar, considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Todas essas são formas gratuitas, mas que para o canal faz muita diferença. Comenta para nós se você conhece os FIINFRAs, você já tem algum FIINFRA no seu portfólio, você está com interesse em investir em algum FIINFRA, e este fundo aqui você já conhecia? Você conhece os ativos, as debêntures que esse fundo investe? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Nós temos 2 canais secundários, inclusive esse aqui é um deles, né? E o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos para monetizar o canal. Então, se você quiser nos ajudar, considere se inscrever nesse canal, considere lá no canal Amudicas e se inscrever. O Amudicas está bem pertinho de chegar nos 1000 inscritos. Além do mais, considere nas outras plataformas, né? E seguir os nossos canais lá nessas plataformas que ajuda demais. Como eu sempre falo nos vídeos, os membros sempre vão ter prioridade de vídeos. Então, quando eu anunciei lá no nosso Telegram para os membros, olha, criei um canal novo só para falar sobre FIINFRA. Aí, um dos membros, né, o Neidson, ele falou assim, ó, eu anunciei lá, ó, em breve terá vídeo sobre FIINFRA, quem tiver interesse, favor se inscrever no canal. Aí ele falou, boa notícia, tem o Cadif, você poderia colocar na sua lista para fazer um vídeo sobre? Então, assim, ele falou comigo na semana passada e ele já entrou na lista de prioridades, está sendo feito bem rápido. Então, um dos benefícios de membros, ele tem prioridade quando pede um vídeo aqui pra gente. Nesse slide, a gente vê as entregas do fundo e você observa o seguinte, tem muita oscilação na entrega dos rendimentos. Por exemplo, em fevereiro do ano passado, e ele pagou em março, né?
ele anunciou 1,20. Mas em abril, por exemplo, já foi 1,80. Em maio foi 1,90. Esse início do ano passado, a inflação chegou a disparar muito. E depois, do meio do ano para frente, começou o arrefecimento da inflação, principalmente até a deflação. E isso você vê refletindo nas cotas. Então o que acontece? 1,70, 1,80 cai para 70 centavos, 1,20, 1,20, 1,20, 1,35, 1,35 e 45. Por quê? A inflação retomou, o fundo teve uma recuperação aí. Dia 31 de janeiro, então, o último dia útil, a database deles, ele pagou no dia 7 de fevereiro R$ 1,45. Como eu estou gravando esse vídeo com uma semana de antecedência, inclusive os membros dos outros canais conseguem assistir antecipadamente, quando esse vídeo for ao ar, já vai ter sido anunciado os dividendos de agora, no final de fevereiro, para ser pago em março, tá? E aí a gente vai saber quanto que o fundo anunciou. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse FIINFRA e como que ele está se comportando, né? Eu gostaria de trazer agora formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Você gosta do que a gente faz e quer colaborar financeiramente com a gente? Considere fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer valor ajuda muito o nosso trabalho. Eu agradeço de coração a todos vocês que colaboram. amuinvest@gmail.com é o nosso Pix. Considere também tornar-se membro dos canais Amufiagro ou Amuinvest. O valor inicial é 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. Valor bem baratinho, bem acessível, mas que para o canal faz muita diferença. E tornando-se membro, aquilo que eu falei, você tem acesso antecipado a vídeos, você tem preferência quando pede um vídeo e ainda participa de um grupo fechado lá do Telegram. E eu queria trazer mais uma forma de apoio financeiro ao nosso trabalho. Eu criei um e-book, Introdução aos Fundos Imobiliários. Nesse e-book, ele é bem completinho. Pode ver que ele tem bastante páginas, tem muita informação lá dentro, conceito, por que investir, como comprar, os tipos de fundo imobiliário, quais são os indicadores básicos, por que eu devo diversificar, como que eu monto uma carteira. Lógico que é um conteúdo introdutório, mas assim, para investidores iniciantes, ou até mesmo quem já tem uma certa experiência, esse e-book vai ajudar demais vocês. E qual que é a principal vantagem? Ele é bem baratinho, ele é bem acessível. Então, assim, são coisas que eu faço de valor barato, mas que para o canal pode fazer muita diferença. Inclusive, até o final de março, para quem usar o cupom AMU10, vai ter 10% de desconto nesse e-book. E membros vai ter um desconto muito grande aí para quem se tornar membro, né? Ou quem já é membro, me pede o desconto no privado que eu forneço um desconto exclusivo para membros. Então, se você quiser ajudar, considere adquirir esse e-book aí que vai ajudar muito. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial, tá? Então aqui a gente vai ver alguns destaques que a própria gestora traz, ó. Então eles têm risco de crédito baixo, segundo eles, têm diversificação, eles têm 33 ativos internos, sendo que quase que metade dele tem AAA de crédito. A gente bem viu agora recentemente com as americanas que era AAA, que isso não necessariamente significa a segurança máxima, mas é claro que você prefere investir numa empresa que é AAA de crédito ou numa empresa que é duplo B, B ou até C de crédito. Então, quanto mais, né, significa que é de ótima qualidade, mas isso não exclui totalmente o risco. Ele fala que a performance do fundo é de 0,5% a 1% acima da NTNB e a cota patrimonial rendeu o IMAB mais 8,9%. Então, desde o início do fundo, 174% do CDI, está batendo em muito o CDI. Aqui ele mostra, então, a qualidade dos ativos, dos seus devedores. 47% é AAA. Aí ele tem AA+, AA-, e só 20% dos devedores não tem rating. Isso aqui não é algo que, para mim, é tão importante, mas a gestora se posicionou em devedores de altíssima qualidade. Aqui ele mostra como que o fundo vem se desempenhando, né, desde o início, nos últimos 12 meses, no ano e no mês. Então, atualmente, a cota patrimonial desvalorizou um pouco, mas ela teve uma valorização, né? Interessante. E o que tem conseguido bater o CDI aí, né? Enfim. O relatório deles tem bastante comentário sobre diversos setores aqui, mas eu vou trazer só uma parte. Ele fala o seguinte, cenário do mercado de renda fixa. No cenário externo, dados sobre ritmo de atividade econômica em países importantes como Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, indicaram arrefecimento da atividade econômica global e reforçam a percepção de que o Banco Central norte-americano irá desacelerar o passo da elevação da taxa deles de juros lá. Então, provavelmente, os novos aumentos devem aumentar 0,25%. Lá está em uns níveis recordes de juros lá nos Estados Unidos. Este arrefecimento não foi refletido no comportamento das taxas de juros do mercado brasileiro.
em que a reação mais cautelosa por conta das questões internas como incerteza sobre o arcabouço do déficit fiscal, questionamento da independência do Banco Central, possível mudança da meta de inflação, possível alteração da política de preço da Petrobras, possível aumento da isenção na tabela de imposto de renda e eventual financiamento do BNDES para obras da América Latina. Todas essas informações que eles estão falando ali são informações que o mercado vê com maus olhos e que isso pode afetar, querendo ou não, e muitas dessas coisas, se não a imensa maioria aqui, pode causar uma inflação desenfreada. Então isso são situações que o mercado olha de forma, né, preocupante. Esses efeitos adicionaram pressão de alta já nas históricas e elevadas taxas de juros brasileiras. O relatório Focus, mais recente divulgado, lógico, da época desse relatório, né, elevou a inflação esperada para este ano de 5,48 para 5,74. Então, esperava apenas 5, né, e 48, mas já está quase chegando em 6. E se espera isso, pode ser que isso dispare, né? E ele fala: foram mantidos estáveis para 2023 a expectativa da Selic para 12,5. Ou seja, por enquanto não caiu nada, mas será que até o final do ano vai cair para 12,5 essa Selic? E eles acreditam que o PIB vai crescer menos de 1%. Aqui ele mostra todos os ativos que eles investem, tá? Vamos lá. Um fundo imobiliário, quando é um fundo imobiliário de papel, que ele financia o mercado imobiliário, são emitidos lá CRIs e LCIs. Então, esses tipos de dívida aqui, ó, são dívidas do setor imobiliário, são certificados recebíveis imobiliários, são letras de crédito imobiliário. Assim como do setor do agronegócio, você vai ter CRAs e vai ter LCAs. É a mesma coisa, certificados de recebíveis do agronegócio, letras de crédito do agronegócio. Só estou dando alguns exemplos, tá? Então, aqui, para os fundos de infraestrutura, existem também dívidas, e as dívidas agora se chamam debêntures. Inclusive, não necessariamente a debênture precisa ser emitida por empresas ou por setores de infraestrutura. As americanas mesmo emitiram debêntures. Volta e meia, empresas emitem debêntures. Então, debêntures são dívidas lastreadas em empresas. Então, ao contrário de uma dívida do agronegócio, que ele tem alguma coisa por trás, uma garantia por trás, uma dívida do setor imobiliário que tem um lastro por trás, geralmente as debêntures não têm garantias. Mas o que é o interessante desse setor? É que existem debêntures incentivadas, que são chamadas. Então são debêntures, são dívidas que são de setores, principalmente setores de infraestrutura, que são debêntures que são isentas de imposto de renda. Então são debêntures incentivadas, né? Então, teoricamente, elas vão render mais. Então, hoje, o fundo tem 93% do seu portfólio alocado em debêntures, com taxa média de IPCA mais 8, são bem agressivo, né, a taxa média, e ele tem 7% da carteira em títulos públicos. E aí a totalidade da carteira cai para IPCA mais 8,15. Aqui a gente vê os percentuais que o fundo tem investido em cada um das debêntures, lembrando que a maioria dessas debêntures, né, são debêntures de altíssimo padrão. Então a gente vê ali que ele tem 4%, por exemplo, nessa debênture aqui, ó. Ventos de São Clemente Holding. Agora, o que me chama a atenção? Isso é 4% do portfólio nesse ativo. Equatorial Energia, ó, quem foi que emitiu? Ventos de Santo Estevão Holding, quem emitiu foi o Banco Votorantim. Transmissora José Maria de Macedo, ó, 6% do PL, foi a Brooklyn. Então olha os devedores. Para quem é do setor de ações, conhece algumas. Ó. A Equatorial conhece o setor de ações. A Taesa conhece o setor de ações, Banco BTG, a própria Vinci Partners, né, que é a Davino, Vilg, Viur e diversos outros. Olha a Eco Rodovias, Taesa novamente. Então, assim, tem alguns devedores, né, que são de bolsa de valores e são conhecidos, ou seja, são empresas de altíssima qualidade. Tá bom? Não vou tecer maiores comentários sobre cada um deles, mas vou trazer sempre o mesmo aviso que eu dou lá para fundos imobiliários, para fiagros, até mesmo para fundos imobiliários de tijolos. Um ponto que chama a atenção é isso aqui, ó. O fundo tem uma exposição, né, a essa aqui, ó, Tropicália Transmissora de Energia, BTG Pactual, que é o controlador deles. 11% do portfólio está alocado nesse segmento aí. Então, é um ponto de atenção porque é um percentual alto do portfólio, né, num único devedor. Continuando, né, a infinidade de devedores que ele tem, aí aqui a gente vai ver alguns devedores que não vão ter classificação. E, de novo, a gente vai se atentar à questão de concentração do portfólio. Eu não vou ler um por um aqui os devedores, tá? Os emissores desses debêntures, e a gente vai se atentar aos que têm percentual maior, né? Então, aqui a gente vai se atentar a esse aqui, ó.
e esse aqui também, apesar que esse aqui está no risco controlado. Então, a BRK Ambiental, um dos devedores com 7% do portfólio. E esse aqui, ó, Hélio Valga Solar Participações. Ele vai ter ali 10% do portfólio. Então, tem que se atentar a esses devedores altos aí, porque isso pode acabar incorrendo em um risco de concentração. Como a gente já viu lá atrás, 93% do portfólio está alocado em debêntures. Eu já expliquei por alto, né? Eu não sei se vocês entenderam. Debêntures são títulos de dívida de empresas. E 7% está lá em dinheiro público, né? Títulos públicos. Dos itens internos que estão sendo investidos, assim como um fundo imobiliário vai investir no setor de imóveis, assim como um Fiagro vai investir nas cadeias produtivas do agronegócio, o setor de infraestrutura, olha só o que é, ó, setor de transmissão de energia, setor de geração solar, ó, vai gerar energia pelo sol, vai gerar energia pelo vento, ó, eólico, rodovias. Então, geração termoelétrica, saneamento. Olha os segmentos que ele investe. Tá vendo que é tudo de infraestrutura? São situações que vão ajudar de grande monta, né, para desenvolver o país. Então, esses são segmentos que o fundo investe. Mas você pode ter construção de barragens, você pode ter uma infinidade de segmentos de infraestrutura que pode ser investido. Então, 37% do setor de transmissão, mas a gente vê que eles têm bastante concentração no setor elétrico, né? Então, energia, energia, energia e energia. 4 fontes de energia aí, ó. Então, eles são bem concentrados no setor de energia. Então, 25% no setor solar, 13,5% no setor de ventos, né, energia eólica, e 2,3% de termoelétricas. E aí ele vai ter ali, entre aspas, tá, apenas 4% em rodovias e 10% no setor de saneamento. Aquele repete aquele distribuição do seu rating, né? E um ponto interessante, se eu não me engano, esse Cadif foi um dos primeiros fundos do mercado a trazer essa ideia de, eles chamam carteira de sensibilidade, tabela de sensibilidade. E isso para mim é algo que mostra para o investidor a vantagem de se comprar algo mais barato. Teoricamente, o valor de R$ 126,15 seria o valor justo do fundo hoje. Mais ou menos justo, né? 126 mais ou menos. Note, se você comprar esse ativo por R$ 124, você vai ter um desconto de 1%, só que olha o seu yield. Seu yield vai subir de 7,11 para 7,31. Então, quem compra o ativo a R$ 120, ele vai ter um desconto de 4% na cota e o seu yield salta de 7,11 para 7,90. Faz bastante diferença. Ao mesmo passo que, se a pessoa compra mais caro, a R$ 132, ele vai estar pagando 5% de ágio e o yield despenca de 7,11 para 6,31. Nossa, amor, você está falando como se fosse algo vantajoso, mas é tão pouquinho de 7,11 para 7,90, é tão pouquinho de 7,11 para 6,31. Para quem assiste alguns vídeos que geralmente eu trago, eu fiz um vídeo recente que passou nos 3 canais sobre fazer renda extra, eu fiz uma simulação lá de R$ 30 por mês. Essas diferenças de taxa aqui, ó, faz toda a diferença no resultado final. Então não despreze em centavos e não despreze taxa, não despreze preço, tá? Se você conseguir comprar mais barato, você vai acabar tendo yield. Isso aqui, de uma certa forma, gente, é o yield on cost da pessoa. Então o dividendo é o mesmo dividendo, mas quem comprou a 120 vai receber 7,91%. Ao passo de que quem comprou a 132 vai receber 6,31. O dividendo é o mesmo, mas vai dar diferença de acordo com você compra o ativo, né? Então é bem interessante essa tabela de sensibilidade. Então, pessoal, eu gostaria de reforçar novamente as formas de apoio financeiro. Considere doar um Pix para o canal de qualquer valor. Considere tornar-se membro dos nossos canais aí. E considere adquirir o nosso e-book. São todas formas de apoio. Não precisa ser valor alto, são apoios baratos, mas que para o canal faz uma imensa diferença para a gente continuar aí tendo incentivo, continuar trazendo conteúdo demais que a gente traz gratuito aí para vocês. E vou reforçar também as formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Considere deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Tudo é de graça, não cai dedinho, não custa nada e ajuda muito a gente. Comenta para nós, você já tem algum FII Infra no seu portfólio? Você já começou a investir em FII Infras? Para quem acompanha o nosso canal desde o início, eu estou falando assim dos canais, né? Do Amuinvest, Amufiagro. Para quem acompanha a carteira de investimentos da prática que eu tenho lá no canal Amuinvest, viu que eu teria um FII Infra lá. E que no decorrer da série, eu optei por retirar o FII Infra que eu ia ter.
Por quê? Porque na época eu estava sem tempo para estudar sobre FIINFRAs. E aí eu fui em canais especializados e fui estudar algumas pequenas dúvidas que eu tinha. E me esclareceu bastante. Então, assim, como eu não tinha segurança, eu não saberia explicar o porquê. E eu acabei optando por não investir. E esse é um grande ponto, assim, ó. Não invista naquilo que você não conhece. E se você investir, você tem que entender pelo menos o básico a respeito daquilo. Então hoje, por enquanto, eu ainda não tenho interesse de investir nesse segmento, mas ele é um segmento que tem inúmeras vantagens. Por exemplo, quando você vende um fundo imobiliário ou um fiagro com lucro, você tem que pagar imposto de renda sobre esse lucro. Não é igual a ações que você tem isenção. Agora, o FIINFRA, por exemplo, você pode vender com lucro que você não paga imposto de renda também. Então, isso é uma grande vantagem que o FIINFRA tem, por exemplo, em relação ao fundo imobiliário. Tá? Então, assim, existem algumas minúcias aqui. Outra coisa que eu devo ter falado no decurso do vídeo é que eles não têm obrigatoriedade de distribuir 95% semestralmente da receita, entende? Então, tem várias vantagens em relação ao FIINFRA, os demais fundos aí dos segmentos, né? Então, a minha opinião é o seguinte, por enquanto eu não pretendo ter nenhum FIINFRA, mas isso não significa que eles sejam ruins, e não significa que você deva vender, não significa indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, considere nos nossos canais secundários lá, inclusive nesse canal, se inscrever para a gente tentar chegar a 1000 inscritos. O canal Mudicas está bem pertinho de chegar a 1000 inscritos. Agradeço de coração todos vocês que vão lá, ajudam e colaboram. E considere também ir lá nas outras plataformas e seguir o nosso trabalho por lá também, comentar, seguir, se inscrever, que isso ajuda demais. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do CADIF são somente essas informações. Ao final do vídeo eu vou deixar passando muitas informações bem interessantes a respeito desse fundo. Agradeço de coração todos vocês que apoiam, tá? Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!